delegado contou tudo o que aconteceu, do minuto em que ele matou as crianças ao momento em que ele foi preso numa igreja evangélica no litoral de São Paulo. Continua a entrevista coletiva. Deixa eu ver mais uma parte da entrevista coletiva, que agora as perguntas vão começar a se repetir, mesmo porque o relato do delegado ele foi muito esclarecedor. Contou tudo. Vamos ouvir. Alguma coisa mais concreta, porque corria-se o risco dele não confessar, não sabia. Nós não sabíamos se ele fosse preso, se ele confessaria ou não. Então ela foi ouvida e ela disse, olha, meu irmão estava com essa ideia fixa na cabeça. Eu fiquei com medo. Eu fui lá na segunda-feira, eu dormi de segunda para terça-feira lá, com medo que ele fizesse alguma coisa. Mas ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Né? Isso foi confidenciado. Isso foi levado ao conhecimento. Mas ela pode resolver? Não, porque ela fez a parte dela, ela falou. Agora, o que ela ia fazer? Ela, sendo tia, ia passar por cima da mãe, não é verdade? Que tem a guarda legal, a guarda de direito das filhas. Eu vou tirar suas filhas daí, da sua... Sabia? A mãe sabia, porque ela havia comentado com a mãe. Falou, e a mãe falou, não, ele jamais seria capaz de fazer isso, porque é uma pessoa extremamente pacata, calma, pai de família, não tem vício. Então, ela temia por isso, mas infelizmente... Quando foi a primeira vez que ele falou esse plano para a irmã dele? Na segunda-feira. Kelly, você pode repetir a pergunta que as pessoas fazem aí, porque senão a gente não ouve a pergunta, ok? Ele chegou aqui ontem à noite ainda? Ontem à noite. E ele ainda está encarcerado no primeiro? Não, ele chegou ontem à noite, por volta das 9, das 21 horas. Foi interrogado ontem mesmo, foi autuado em flagrante na data de ontem. Hoje ele já passou pela audiência de custódia e o judiciário decretou a prisão preventiva dele, há pouco. Então, daqui ele vai para o centro de detenção provisória, não sei qual deles. Olha, eu acho que o principal da entrevista Então, a mãe coletiva já foi esclarecido aí. Mais um ponto. Uma irmã dele, sabia que ele tinha essa ideia de matar as crianças, porque ele tinha dito para ela, para a irmã. E esse foi um fato novo, que o delegado falou agora. Ela avisou a mãe da criança. Pode deixar o delegado lá. Ela avisou a mãe da criança. A mãe da criança falou assim, não, ele é um cara pacato, não tem vício e daí por diante. Então eu duvido que ele vá fazer isso. Mas a irmã avisou, a tia das crianças avisou que ele estava com a intenção de matar as crianças. Vamos ver se tem mais alguma novidade, porque ele esclareceu tudo. Com relação à vida pessoal dele. Tá? Mas ele confirmou que realmente existiu esse relacionamento. É o que eu posso dizer. Ele pode pegar quanto tempo de prisão? Confirmou que existiu o relacionamento da mulher com esse sujeito. Olha, no homicídio qualificado, 12 a 30 anos. São duas vítimas. Por outro lado, ele é primário, não tem antecedentes. Eu não duvidaria... eu não duvido que seja instaurado, a requerimento do Ministério Público, até de ofício pelo juiz, algum incidente de insanidade mental, até para que ele seja avaliado por um perito, para saber se ele é imputável, inimputável, semi-imputável. Então a pena vai variar muito em cima disso, medida de segurança, enfim. Ou se foi só um surto episódico que não tirou a capacidade dele, enfim. Você vai ver como a pena vai ser baixa para esse cara, por isso que eu digo, no Brasil, as coisas são muito complicadas. Se ele for inimputável, se ele for considerado psicopata, ele nem responder pelo crime vai. Ele vai ficar detido no manicômio judiciário e tal, mas criminalmente ele não tem condição de responder pelo ato. Mas de 12 a 14 anos por um homicídio desse, você vê que é um absurdo, né? Matar duas crianças, como a lei sempre vai ao lado do cara que comete o crime. Um psicopata, na realidade, um psicopata da pior espécie. Tem cenas do sepultamento das duas garotas aí no cemitério Vila Rio, deixa eu ver. Ele cometeu esse crime, foi para Santos, entrou numa igreja e lá foi detido, ele ficou o dia todo na igreja, ele tinha intenção de matar os filhos do cidadão que teria tido um caso com a mulher dele, ele disse que confirmou, mas nada, nenhum motivo levaria alguém a matar duas crianças para descontar, principalmente da mãe. Deixa eu ver o que o delegado está falando, porque ele já falou tudo que tinha que falar também, vamos ver. Mas queria se entregar sim, mas em entrevista com ele na data de ontem,
a ideia era continuar por Santos, era viver de bico por lá, enfim, um emprego não registrado, mas de alguma forma, alguma atividade remunerada e ficar por lá. Até porque ele falou não queria sair da igreja porque dentro da igreja era o único local onde eu consegui esquecer do que eu tinha feito. Era o único local onde eu não ouvia algumas vozes. Se saísse de lá, eu até temia que eu pudesse sair de lá e voltar para São Paulo, para Guarulhos, para de repente consumar o que eu não consegui consumar, as outras duas crianças. Louco não é, então. Né? Então, percebe-se que raciocinou de viver de bicos em Santos, de não sair de lá para não cometer crimes que ele queria cometer aqui. De uma forma, como eu disse, muito lógica, muito clara, muito coerente. Em nenhum momento eu vi uma lágrima. Frio. Claro, quando ele falou da filha especificamente, do modo como ele matou a filha, eu percebi um pouco de emoção. Pouco de emoção. Nada comparado ao que uma pessoa normal sentiria. Tem características de psicopata, mas na maioria dos momentos ele aponta a lucidez do que ele fez. Um crime de vingança contra a mulher, matando a enteada e a filha. Pelo que eu entendi, sim. Pelo que eu entendi, sim. Se você me permite dizer, eu tenho 14 anos de delegacia de homicídios e foram poucos os que eu vi com tamanha frieza com ele. Foram poucos. Crime frio, canalha. Por isso que eu acho que lá na frente... Pelas atitudes, acho que não é psicopata, é canalha mesmo, criminoso frio. Sanidade mental. Para se aferir isso daí de verdade, né? Para que um técnico, um médico, um psiquiatra do Estado, né, possa se pronunciar a esse respeito. Necessidade do exame criminológico. Mas em alguns momentos ele tem uma lucidez enorme, querendo se misturar as pessoas, viver de bico. Há mais de 5 anos, 10 anos. A Kelly está com o microfone lá ou não está, hein? Eu queria ouvir as perguntas. Mas ó, o principal, o delegado já falou. Não, ele saiu de casa, trocou as moedas por notas. Agora vai ficar repetitivo. Toda a história o delegado contou aí. A única coisa que ele não tinha falado é que uma irmã dele sabia que ele poderia cometer o crime, porque ele chegou a dizer: estou com vontade de matar essas meninas. Ela falou para a mãe e a mãe, infelizmente, achou que era impossível, porque era um cara pacato, um cara que não iria cometer um crime desse. Cometeu. Vamos ouvir. A polícia, me parece que ele começou a ter uma consciência do que ele tinha feito. Ou melhor, não se entregou, como ele disse que faria no áudio. O que eu falei. Então, em alguns momentos, ele parece que ele é louco, mas na maioria dos momentos ele raciocina, né? Ele vai para a igreja, na verdade, para se esconder. Confessa que queria se entregar, mas ao mesmo tempo diz que queria se misturar lá em Santos, vivendo de bico, para se esconder da polícia. Confessa que não queria voltar para São Paulo. Então, há muitos momentos de lucidez. Só um psiquiatra forense para saber se o cara era maluco ou não. Mas, na maioria dos momentos, ele se mostra um assassino frio, muito maior do que um maluco, um psicopata, que seria inimputável, que não responderia à sua ação criminosa, terrível e frio. Foi frio. Só demonstrou alguma emoção quando ele foi perguntado sobre a filhinha de 4 anos que ele matou. A enteada, ele não demonstrou nenhuma emoção. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Ele estava no fórum onde participou de audiência de custódia e agora ele vai ser conduzido até um dos CDPs da cidade. Vai ser conduzido para a prisão, a preventiva saiu imediatamente porque um cara desse não pode conviver na sociedade.